Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Quero saudar primeiro o irmão ou irmã que já está online. Nós iniciamos esta live, esse estudo bíblico da nossa Escola Bíblica Dominical, 5 minutinhos antes, para que os irmãos possam entrar na transmissão, participar, comentar e também compartilhar. Então vamos estar aguardando os irmãos entrarem, vamos se achegando, cumprimentando com a paz do Senhor Jesus, dizendo amém, dizendo um glória a Deus, um aleluias, porque esta noite, que ainda é dia, lá fora, porque desse período de verão se chegando, o Espírito Santo de Deus tem muito a tratar conosco. Então vou estar aguardando os demais irmãos entrarem. O irmão ou a irmã que não estou identificando aqui ainda, não apareceu aqui na minha tela a identificação quem é, se é o irmão ou a irmã, já pode também ir compartilhando. Amém? Enquanto isso, vamos aguardando os demais irmãos. Vamos aguardar 2 minutinhos, são 20 horas e 28 minutos, para nós iniciarmos a lição de número 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos e irmãs que vão estar chegando, a paz do Senhor, pode dizendo a paz do Senhor, vai dizendo o seu nome aí, vai aparecer na tela, vai comentando, dizendo amém, aleluia, qual é a sua expectativa para a aula de hoje. Daqui 1 minutinho eu vou estar iniciando, é o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, irmã Camila Pereira, se chegando aqui já.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos iniciar com oração, são 20 horas e 30 minutos. Vamos iniciar com uma oração ao nosso Deus, já pedindo assim as suas benesses, a sua graça, a sua misericórdia. Irmão Geiel Alves Pereira também, esposo da irmã Camila, se chegando, dando aleluia aí. Glória a Deus. Vamos iniciar, meus irmãos e irmãs, com oração. E logo em seguida eu vou estar citando aqui o tema da nossa maravilhosa lição de hoje. Oremos. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de estar, Senhor, se dobrando diante da Tua Palavra, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Ó querido Espírito Santo, que esta noite, nesta aula, nesse estudo bíblico, o Senhor venha abrir o meu coração como professor por misericórdia, e aos Teus filhos e filhas, Senhor, que vão estar assistindo esta live em direto ou ao vivo, e também aqueles que vão estar assistindo gravado. Que haja, Senhor, revelação constante da Tua Palavra. Querido Espírito Santo, que o Senhor também revele aos Teus filhos e filhas a revelação da Tua Palavra. É o que nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje, irmãs, hoje nós vamos estar ministrando a lição de número 5. A lição de número 5, já estamos quase na metade do nosso trimestre. E são de 13 lições. Então já estamos já na lição de número 5. E o tema da lição número 5 é: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Glórias a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Só relembrando aos queridos irmãos e irmãs que nós estamos estudando o trimestre embasado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então se faz necessário que quando os irmãos estiverem assistindo os estudos que serão ministrados aqui, todas as terças-feiras, se faz necessário que os irmãos estejam com o exemplar da Bíblia Sagrada em sua mão, acompanhando os textos da Palavra de Deus. Amém? Também a paz do Senhor para a nossa irmã Paula, já está aparecendo aqui na tela também. Glórias a Deus. Então, repetindo, o tema da lição de hoje é: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Amém? O texto áureo está registrado aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 4 e 5, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Que alegria, né, meus irmãos e irmãs? Então, repetindo o texto áureo aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz: mas Deus, que é riquíssimo, não é rico, é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glórias a Deus. Muito bem, meus irmãos e irmãs, o texto que nós vamos estar trabalhando na lição de hoje está inserido na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 até o versículo de número 10. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos e irmãs que, por favor, abram as suas Bíblias aí no seu lar, na sua casa. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 até o 10. Será muito interessante se os queridos e as queridas irmãs, queridos irmãos e queridas irmãs, não fechassem a sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta nestes versículos que nós vamos trabalhar na lição de hoje aqui, aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 até o 10, que diz assim: é a nossa leitura bíblica em classe. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha só, irmãos. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Entre parênteses está escrito, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo de número 8. Para mostrar nos séculos vindouros, repetindo o verso 7, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora sim, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10 e último. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Amém, meus irmãos? Então, a paz do Senhor também para a diaconisa Lidiane Souza. Deus abençoe a senhora e a sua casa. Muito bem, nós temos hoje um objetivo geral nessa lição de hoje, lição de número 5, repetindo mais uma vez o tema libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nós temos um objetivo geral. O objetivo geral é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna, ou seja, para sempre. Não haverá fim. Nós temos 3 tópicos e em cada tópico nós temos um objetivo a ser explicado. O primeiro tópico, nós vamos refletir sobre a natureza pecaminosa. No segundo tópico, nós vamos explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, ou seja, vivificado, uma outra vez recebemos a vida. Por que não interpretar a palavra ressurreição espiritual? E o terceiro tópico, nós vamos informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras, conforme disse o apóstolo Paulo aqui no texto que lemos, no contexto que lemos. Amém? Relembrando os irmãos que é para deixar a sua Bíblia aberta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 até o 10. Muito bem, vamos avançar. Muito bem. A introdução diz assim: a presente sessão da Epístola aos Efésios, que é o capítulo 2, versículos 1 até o 10, apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Esse aspecto doutrinário da salvação é a doutrina que nós conhecemos na teologia, começando na teologia básica, simples, até o doutorado, que é chamada soteriologia, que é a doutrina sobre a salvação. A paz do Senhor também para a irmã Maria Madalena. Deus abençoe. Muito bem. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Meus irmãos e irmãs, já tem muita revelação só na introdução, não é verdade? A própria palavra de Deus é a revelação por si mesma, né? E se faz necessário lembrarmos que uma palavra aqui que nós temos no tema já da nossa lição, que nós devemos ter ideia dos seus significados, da sua etimologia, o significado da palavra, libertos. Na maioria das vezes, para nós que somos crentes em Jesus, somos servos de Deus, quando se fala assim, liberto, nós já pensamos imediatamente na libertação do poder satânico, ok? Nós já pensamos na questão, olha, quando se fala de liberto, libertação, fulano está liberto, a primeira coisa que vem à nossa mente é a questão da libertação relacionada aos demônios, a possessão maligna, a possessão relacionada a Satanás, ao ataque satânico. Só que o contexto aqui não está falando de uma libertação relacionada aos espíritos malignos, está falando da libertação para a salvação, está falando de uma libertação superior, porque quando Cristo nos liberta do pecado, Ele nos liberta do poder dos demônios, do poder de Satanás. Então, quando fala em libertação, o nosso Cristo não é apenas um médico dos médicos que cura qualquer tipo de enfermidade. Ele não é apenas o salvador da humanidade.
O nosso Cristo, ele liberta do poder do pecado. Ou seja, queridos, nós vamos aprender agora, logo no início, que nós recebemos da parte de Deus uma libertação para sermos livres. No primeiro tópico, nós vamos refletir sobre de que nós somos libertos, da natureza pecaminosa. Isso é muito sério, isso é uma doutrina muito forte. Então, eu quero aí que o irmão, que a irmã, vá compartilhando, ok? Vá compartilhando mesmo. O irmão, a irmã, compartilhe, convide outros amigos para participar, entenderam? Comente, tá? Faça alguma coisa, diga aleluia, dá glória a Deus, mas é muito importante que passe esse estudo que está acontecendo agora em direto para outras pessoas participarem, ok? Então, claro, que em primeira instância, o primeiro chamado é para os membros e congregados da nossa igreja. Eu estou aqui, com a graça de Deus, no nosso templo sede da Assembleia de Deus, Templo da Glória, ok? Aqui no Barreiro, aqui em Portugal. Eu estou falando assim para outros irmãos que estão talvez no Brasil ou outros países, ok? Mas se faz necessário lembrar que a palavra de Deus ela é aberta a todas as pessoas. Então, em primeira instância, em priori, para os servos de Deus. Mas também o irmão e a irmã pode compartilhar com outras pessoas de outros ministérios, que talvez está afastado do caminho do Senhor, ou também que não serve a Deus. Então, o que nós vamos ministrar aqui, na verdade, é a doutrina de salvação, a doutrina de libertação. Então, eu só queria enfatizar essa questão de que a libertação do poder da natureza do pecado, do poder do pecado, está intrínseco à questão da salvação. É impossível alguém ser salvo se primeiro não for liberto do poder do pecado. É muito importante que antes que Jesus salve, ele liberte, né? Liberte do poder do pecado. Nós sabemos que durante toda a nossa vida, todos os dias nós estamos sendo libertos de alguma coisa, nós estamos sendo livres de alguma coisa, mas se faz necessário, é necessário que nós entendamos que quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador e seu sacrifício, imediatamente recebemos uma libertação do poder do pecado. Muito bem, nós vamos para o primeiro tópico, que diz assim: o tema do primeiro tópico é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Então, nós vamos aqui explicar aos irmãos, pela expressa ajuda do Espírito Santo, pela palavra, nós vamos refletir sobre essa natureza pecaminosa. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos por natureza, versículos 1 a 3, aí do capítulo 2 que nós estamos lendo aí, ok? Nós estamos aprendendo Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. No versículo 1 a 3, o apóstolo Paulo, ele enfatiza que éramos por natureza filhos da ira. Tá vendo? Então, éramos por natureza. Amém. A paz do Senhor para a irmã Laudineia e também para o seu companheiro, nosso companheiro diácono. Deus abençoe. Primeiro subtítulo do nosso primeiro tópico, que tem por tema antiga natureza morta em ofensas e pecados. Primeiro subtítulo: nossa condição anterior. Então vamos lembrar aqui de onde Cristo nos libertou, de onde fomos tirados. Vamos refletir sobre a natureza, ou seja, o que é a natureza pecaminosa. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo que lemos do capítulo 2, versículo 1. A palavra ofensa do grego é paraptoma, tá? Que tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O significado então da palavra ofensa na linguagem original do Novo Testamento, que é o grego, significa passo em falso de forma deliberada. Então vejam bem que o termo para pecado é hamartia, significa errar o alvo. Observe, em vista disso, o homem que erra o alvo, né? O homem em sua natureza decaída é diagnosticado espiritualmente como morto espiritual. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas que estão sem Deus no controle da sua vida, né? Sem obedecer à vontade e à palavra de Deus. O conceito é de morte espiritual e provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Leiamos a palavra de Deus, que é muito importante
nós acompanharmos um estudo como esse com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Tiago, capítulo 1, versículo de número 15, meus irmãos, diz assim: Tiago, epístola de Tiago, capítulo de número 1, versículo 15, diz assim: Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Olha só, meus irmãos. Então, senão, pois, vejamos que os versículos anteriores ao versículo 15 de Tiago, capítulo de número 1, diz assim o versículo 13, repetindo, Tiago, capítulo 1, versículo 15 que eu citei, mas eu quero ler os dois versículos anteriores ao versículo 15, que é o 13 e o 14, que diz: Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aí sim vem o versículo 15 que eu vou repetir, que eu disse: Depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, então quer dizer que quando a pessoa ela é engodada pela sua própria, ou seja, enganada, por isso que a Bíblia diz no Antigo Testamento que se há alguma coisa que nós devemos guardar é o nosso coração. Coração na Bíblia significa alma, sentimentos, sede das emoções, vontade própria, inteligência, intelectualidade, memórias. Está ligado à alma, que na Bíblia é chamada de coração. Está dizendo então, e a Bíblia diz, cuidado que o coração é enganoso. É engodado, quando nós mesmos, seres humanos, somos enganados pela nossa própria alma, nossos próprios desejos, nós somos tentados por nós mesmos, como a Bíblia diz. E o texto diz que, quando isso acontece, surge a concupiscência. O que é concupiscência? Significa desejo desenfreado. Desejo desenfreado é concupiscência. Numa linguagem mais fina, mais simples, concupiscência, desejo desenfreado, é como se fosse um vício. Então, e a Bíblia fala que a concupiscência, ela espiritualmente engravida, ela fica grávida e ela dá à luz ao pecado. Ela gera o pecado. E a Bíblia diz no versículo de número 15, e o pecado sendo consumado, ele também vai gerar morte. Então vejam bem, que depois que nós somos enganados pelos nossos próprios sentimentos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios deleites, os nossos próprios desejos, vai surgir a concupiscência, que é o desejo desenfreado, é o vício, aquele costume de sempre praticar. Quando nós começamos a praticar o pecado, habitualmente, automaticamente gera a morte. O pecado também, ele gera a morte. A concupiscência é mãe do pecado. E o pecado é mãe da morte. É pai da morte. Olha só. Então, são gerações espirituais que acontecem no ser humano, isso no mundo espiritual. Então, senão, pois vejamos que essa era a nossa condição espiritual para com Deus. A paz do Senhor também para a irmã Natiele e para o nosso cooperador Raimundo, que é o nosso vice-superintendente aqui na sede. Pai do Senhor para a irmã Mary Gleivian e sua casa, nosso irmão Celso, seu filhinho, irmã Rosane, a paz do Senhor, pastor Milton, Deus abençoe todos. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia aí, gente, vai falando alguma coisa. Pode fazer comentários também aí da lição, compartilha a live, comenta, amém? Então, meus irmãos, nós vimos aqui, nós estamos no primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas e pecados, e nós falamos aqui o primeiro subtítulo, nossa condição anterior. Qual era a minha e a sua condição anterior? A ser liberto do poder da natureza do pecado. A nossa natureza era essa, estávamos mortos. Em que estávamos mortos? Alguém poderia dizer, pastor, as pessoas estão andando, estão respirando, estão se alimentando, estão bebendo. A morte, os senhores já sabem, não é uma morte física, é uma morte espiritual. Então, essa era a nossa condição anterior à libertação que Cristo nos trouxe no sacrifício vicário, substituto na cruz do Calvário. A paz do Senhor também, irmã Lília e diácono Henrique e sua neném. Segundo subtítulo do primeiro tópico, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes, é como o texto diz, é descrita por Paulo
por meio da metáfora do ato de andar. Paulo faz então agora uma metáfora, uma comparação com a questão da vida prática de pecado, da vida prática das ofensas. A quem nós ofendemos? Se estávamos mortos em ofensas e pecados, com quem ofendemos? Ofendemos a Deus, ao Pai, ao Criador. Contra quem pecamos? É contra o próximo? Não, em priori é contra o Criador, é contra Deus, o nosso Deus. Então nós o ofendemos. Quando nós pecamos, nós ofendemos a natureza santa de Deus. Vejam bem, os senhores e senhoras. Repito, quando pecamos, nós ofendemos a santa natureza do nosso Deus. Então Paulo faz uma comparação agora e compara a vida prática de pecado do homem ou da mulher, genericamente dizendo sobre o ato de andar. Vamos fazer aqui a comparação? Andar, se mover. Como que eu vou até a um outro local, a uma outra localidade? Eu preciso dos meus pés, eu preciso de caminhar para chegar até outro lugar, eu preciso de me locomover para sobreviver e para viver. Por isso que na Bíblia, os pés, todas as vezes, desde o início da Bíblia até o final da Bíblia, quando a Bíblia fala sobre pés, os pés, a Bíblia fala sobre santidade. Sempre que a Bíblia falar no âmbito espiritual dos pés, fala sobre santidade. Sempre, sempre. Então, por isso que é o ato de andar. Refere-se às atitudes erradas, adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Agora a coisa vai apertar. É nesse subtítulo em diante que as coisas vão apertar aqui nessa aula. Por quê? Se antes de nós, automaticamente, a paz do Senhor para o diácono Rubens, que também está assistindo junto com a irmã Laudinéia, sua esposa, Deus abençoe. Antes de nós sermos libertos do pecado, andávamos, mais uma vez a linguagem, a metáfora, a comparação dos pés, do caminhar, do andar. Ou seja, eram as práticas errôneas, eram as atitudes erradas, tanto de fala, quanto de pensamento, quanto de ações. Tanto de pensamentos, quanto de ações, quanto da fala, dos lábios. Começa tudo no pensamento, nós já aprendemos sobre esse assunto em outras aulas passadas, em outro trimestre também. Então, automaticamente, como que o senhor e a senhora, como que você andava espiritualmente quando não era liberto por Cristo? Quando não era salvo? Como que era a sua vida? Então é disso que nós estamos falando. E quando nós praticávamos os pecados antes de ser salvo por Cristo, automaticamente nós ofendíamos ao Senhor Jesus, ofendíamos ao Senhor Espírito Santo, ofendíamos também ao Deus Pai, a Trindade Santa, nós ofendíamos. Agora, irmãos, como é que nós estamos andando agora? Agora, hoje. Olha, pastor, eu já estou salvo, fui liberto do poder do pecado, estou até na igreja, eu tomo Santa Ceia, eu entrego o dízimo, tenho um pastor que me lidera, tenho irmãos que eu congrego, eu até tenho chamada no ministério, até prego, até já sou pastor, sou bispo, apóstolo, não quero saber, não importa título ministerial, aqui fala de libertação para a salvação, não importa se tem dons espirituais, ministeriais, não importa, aqui está falando de como que nós estamos andando na presença de Deus. Será que nós estamos andando ainda em ofensas e pecados como no tempo antes da libertação? Ou permanecemos na mesma prática? É aí que está a questão. Então, já que nós temos essa metáfora, essa comparação de que quando estávamos nas ofensas e pecados, mortos espirituais, totalmente alienados, separados de Deus, longe da comunidade de Israel, sem Deus no mundo, sem teu nome registrado no livro da vida, e se Jesus voltasse, ficaremos. Se morrêssemos, seríamos condenados eternamente para o lago de fogo. Então, para lá. Por que Paulo usa no capítulo 2, versículo 1, versículo 2 e também o versículo 3, eu estou dizendo de carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 1, 2 e 3, ele usa os termos ou as metáforas andastes. Versículo 1 ele diz assim: andastes segundo o curso deste mundo. Ele está falando do passado, dos crentes de Éfeso que tinha praticado coisas segundo o curso do mundo, andado, praticado, atitudes erradas. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano na época, tais como, vamos ver alguns exemplos de que Paulo está falando, que eles andavam segundo o curso do mundo: imoralidade, furto e mentira. São 3 pontos
que Paulo enfatiza sobre atitudes erradas e ele chama de andastes, segundo o curso deste mundo. E o curso do mundo que ele está dizendo, ele usa 3 exemplos: imoralidade. Aí os senhores podem imaginar qualquer tipo de imoralidade, seja adultério, prostituição, seja lascívia, seja sensualidade, seja sodomia, seja tudo que for. Quando eu falo sodomia, eu falo do homossexualismo masculino e feminino. Bestialidades, homem com animal, animal com homem. Todo tipo de imoralidade, não só na área sexual, mas toda vez que a Bíblia usa o termo imoralidade no grego, no Novo Testamento, ela fala de porneia, que é um termo que invoca a questão da pornografia e pecados sexuais. Ok? Então, imoralidade. Segundo, ele fala sobre furto. Literalmente roubavam. E terceiro, mentiras. Nós já sabemos que o pai da mentira é o diabo, é Satanás. Ele é o pai da mentira. Então, Paulo está dizendo para os irmãos que era uma constatação de que o salvo não deve tomar forma do mundo, relativar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Então ele relembra aos crentes que uma das práticas, uma das atitudes que eles andavam segundo o curso do mundo, que ofendiam a Deus em pecados, era imoralidade, furto e mentira. Vamos dar sequência? Versículo 2. Vamos ver outra forma que Paulo fala de atitudes erradas que se fazia antes de ser liberto do poder do pecado, da natureza pecaminosa. Ele diz, versículo 2, capítulo 2 aos Efésios: andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Olha, a Bíblia não chama Satanás de príncipe da potestade da terra, nem do mar, é do ar. Ah, mas isso fica para outro momento. Isso aí já fica para outro ensino, para demoniologia, tá bom? Para outra matéria. Mas vejam bem, ele está dizendo que essas pessoas, nós que servimos a Deus agora, hoje, no dia que se chama hoje, em outro tempo, antes de ser liberto do pecado, da prática pecaminosa, de sermos salvos em Cristo, a Bíblia está dizendo que andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás. E ele diz, aqui o escritor, uma alusão a Satanás que exerce a autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Olha só, nós vamos ler o texto que está em 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4 é um texto impressionante da palavra de Deus que Paulo escreve à igreja aos Coríntios, a igreja de Corinto, aos irmãos coríntios. 2 Coríntios 4:4 ele diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Então vejamos que existe uma cegueira espiritual que acontece. No mundo espiritual, acontece uma cegueira espiritual. Senão, pois vejamos. Então, ele continua dizendo, mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Nós vamos aprender isso em uma outra aula mais lá na frente, no finalzinho desse trimestre, sobre batalha espiritual, em Efésios capítulo 6. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Então, meus irmãos, quando as pessoas vivem numa prática sob o domínio, o sistema, quando eu falo do sistema, eu falo o sistema de coisas, atitudes, pensamentos, ações. Nós não podemos nunca ir pelo que os outros dizem. Já pensou? Cada um foi dotado por Deus com intelectualidade, com capacidade para pensar e agir. Nós não podemos ir pela multidão. Agora, lembrando que esse inimigo que temos, que é Satanás, a Bíblia chama ele de tentador, ele exerce uma autoridade sobrenatural sobre os seus agentes malignos. Ele tem sim a capacidade de influenciar pessoas e atitudes. Ele pode influenciar alguém a desobedecer, a alguém não crer no poder de Deus. Ele pode influenciar alguém a tirar a vida de outras pessoas, com certeza, tirar a sua própria vida. Ele tem esse poder, sim, é do mal, mas tem. Por isso que quando Deus chamou Paulo, o apóstolo Paulo, Deus disse assim: Saulo, eu te chamo para tirar aqueles que estão do poder de Satanás para o poder de Deus. Então, se Deus falou para Paulo que o diabo tem poder, é para o mal, pastor, mas tem poder para o mal.
Então, meus irmãos, nós estamos aprendendo sobre aqui que antes, quando estávamos nas ofensas e pecados, estávamos nas atitudes erradas, desobedecendo a Deus, nós estávamos sob o domínio do príncipe das trevas, que é chamado também príncipe da potestade do ar. Outro termo, versículo 3, capítulo 2 aos Efésios, versículo 3, que Paulo usa sobre a questão de andar, ele diz: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana desde Gênesis capítulo 6, verso 5. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, conforme diz o texto sagrado, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Olha só, meus irmãos, Paulo sublinha, capítulo 4, verso 18, lá na frente, que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Nós já aprendemos essa lição. A paz do Senhor também para a pastora Márcia Schneider, para o nosso irmão Washington Arley. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui no primeiro tópico da nossa lição, e que diz: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Nós aprendemos o primeiro subtítulo, nós vimos como que era a nossa condição anterior. Estávamos mortos em nossos delitos, nós ofendemos a Deus, e aqui nós aprendemos no segundo subtítulo quais foram as nossas ofensas e pecados. Nós vimos aqui resumidamente que nós andávamos segundo o curso deste mundo, com imoralidades, nós andávamos com furto, e aí fala todo tipo de roubo, de furto de uma forma geral, mentiras. Nós também andávamos sob o domínio e a autoridade de Satanás, que a Bíblia fala, príncipe da potestade do ar, e nós também andávamos fazendo a vontade da nossa própria carne, os nossos desejos, as nossas próprias vontades e pensamentos. Meus irmãos, já imaginaram se os senhores e as senhoras, se nós fôssemos fazer tudo o que pensamos? Quantas das vezes, na minha e na sua mente, passa algum flash de pensamento que é satânico, que é o diabo que lançou uma flecha? Eu costumo dizer há muitos anos que o diabo, ele é um grande arqueiro, um grande flecheiro. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor, aqueles que obedecem, se esforçam para obedecer a sua palavra. E a Bíblia diz que os demônios vivem ao derredor. E a Bíblia diz que Satanás, ele ruge como leão ao derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa atacar. Agora, lembrando que alguém poderia dizer assim: olha, pastor, eu já estou liberto, né? Cristo já me libertou da antiga natureza que eu estava morto em ofensas e pecados espiritualmente, e o diabo não pode me tocar, porque tem um texto em João, em Pedro também, acho que é João, Epístola Geral, que diz, o texto sagrado no Novo Testamento, nas Epístolas Gerais, que diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Lembrando, meus irmãos, quando a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, é aquele que permanece na obediência à palavra de Deus. Aquele que não anda segundo o curso deste mundo, aquele ou aquela que não é dominado pela autoridade do príncipe da potestade do ar, que é Satanás, aquele ou aquela que não anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Muitos gostam de citar o que está em Romanos capítulo 8, é muito bonito, é o texto, um dos textos mais bonitos da Bíblia Sagrada. O texto eu quero ler com os senhores, por favor, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, olha que coisa maravilhosa. Mais uma vez a paz do Senhor para o pastor Milton Casimiro, glória a Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto agora, pega isso, pega esses pormenores da revelação do texto, Romanos capítulo 8, verso 1, portanto agora, não era antes, é agora. Antes não tinha condições. Vou ler. Portanto agora, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Para lá. Agora, antes não, antes tinha condenação. Antes de sermos libertos, enquanto estávamos andando segundo o curso deste mundo,
enquanto estávamos nas ofensas, ofendendo a Deus com as nossas práticas, atitudes pecaminosas, com a nossa forma de andar, de agir, de pensar, nós ofendíamos a Deus, estávamos em pecado, longe de Deus, então estávamos condenados à eternidade perdida, perdição eterna, à morte eterna. Agora, depois de ser liberto por Cristo, não há mais nenhuma condenação, mas para quem? É para quem está em Cristo Jesus. E essa pessoa que está em Cristo Jesus, mais uma vez, a questão do andar, a questão dos pés, a questão das atitudes, a questão das práticas, que não andam, está falando de atitude atual. Vejam bem, que não é que não andavam, não é que não andarão. Vamos aqui trabalhar com o verbo andar. Não é que eu andei, não é que eu andarei, é que eu ando. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ah, meus irmãos, vejam bem, e veja que interessante, que o apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 8, versículo 1, o Espírito aqui do versículo 1, ele coloca Espírito minúsculo, o tradutor. Vou explicar por quê. Já no versículo 2, coloca, porque a lei do Espírito de vida já é maiúscula. Por quê? Alguém poderia dizer, mas espera aí, pastor, nós andamos segundo o nosso espírito humano? É lógico. O nosso espírito humano está impregnado e dominado pelo Espírito Santo. Porque quando o nosso espírito humano está cheio do Espírito Santo, ele tem capacidade de conduzir o andar de vida prática com Deus de santidade. Oh, glória a Deus! Estou sentindo a presença de Deus. Oh, aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vimos aqui nesse primeiro tópico que o texto está dizendo, versículo 3, aos Efésios capítulo 2, que nós estamos trabalhando com esses versículos, ok? Quem está chegando agora, quem está vendo agora, eu sei que muita gente está na live, mas não está, porque só está aparecendo poucas pessoas, mas eu sei que tem mais pessoas aí. Mas para todos os irmãos que estão assistindo e que vão assistir depois de gravado, o texto está dizendo, nós estamos trabalhando com os versículos 1 a 10 do capítulo 2 aos Efésios. E nós estamos aprendendo, no último subtítulo, no segundo subtítulo do primeiro tópico, nossas ofensas e pecados, e nós estamos vendo que Paulo comparava as ofensas e pecados, as atitudes erradas, o pecado cometido por nós, antes de ser liberto por Cristo, sobre a forma de andar, a metáfora, o exemplo de como nós andamos, ou como nós praticamos. Então, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Amém? Muito bem, vamos dar sequência? Segundo tópico. Então, meus irmãos, aprendemos nesse primeiro tópico, nós refletimos aqui sobre a natureza pecaminosa. O segundo tópico, nós temos por objetivo explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Oh, glória a Deus! Segundo tópico diz, vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou, oh aleluia, e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Dê muito glória a Deus, diga muito aleluias, glorifique a Deus, agradeça a Deus, sejamos agradecidos por isso. Fomos ressurretos, melhor dizendo, fomos ressuscitados, espiritualmente dizendo, vivificados, ou seja, foi trazido de volta à vida e foi por ato de bondade, por ato de misericórdia do Senhor Deus, que não tem explicação da imensidade do seu amor para conosco. E é por isso que Ele nos vivificou por meio da sua misericórdia, nós vamos aprender. O primeiro subtítulo diz, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Oh, aleluia! Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante. Olha o que ele diz no versículo 4 de Efésios capítulo 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Que coisa maravilhosa. Olha só o texto. O ato de misericórdia implica compaixão
Oh, glória a Deus! O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Não tínhamos dignidade nenhuma. Éramos indignos de receber da parte de Deus essa bênção, conforme está em Romanos capítulo 11, versículo 30 a 32. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima, eu quero explicar isso aqui, essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Não tem palavras. Como que se vai? Por isso que está escrito no texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal, não tem explicação, de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto áureo da Bíblia é algo maravilhoso. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Vamos ler a palavra, irmãos, em 1 João, primeira epístola de João, primeira epístola geral, tá? Não é Evangelho de João, é primeira epístola geral, lá no finalzinho da Bíblia, de João capítulo 4, versículo 9, que diz assim, repetindo a referência bíblica, 1 João capítulo 4, versículo 9, que diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Versículo 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação, ou seja, para favorecimento pelos nossos pecados. Oh, glória! Versículo 11, eu estou lendo 1 João, glória a Deus, oh, aleluia! Primeira epístola geral de João, capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Já pensou, meus irmãos? A paz do Senhor para a irmã Alba, a paz do Senhor também para o nosso bispo primaz, Admilson Herbeiro, nosso presidente da nossa igreja. Glória a Deus. Você chegou na live aí. Meus irmãos, então nós estamos aprendendo o segundo tópico, vivificados pela graça. Nós recebemos de volta a vida pela misericórdia de Deus. Se não, pois vejamos, um favor que não merecíamos, nós vamos ver isso constantemente aqui nessa lição até o final. Então fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. Nós fomos alvos. Eu quero aqui fazer uma comparação. Lá no início, o alvo para o ser humano quando foi criado era o alvo da obediência. E nós erramos esse alvo. Daí veio o significado da palavra em hebraico e em grego da palavra pecado, em grego hamartia, ou seja, errar o alvo. O alvo que deveríamos acertar, que é o alvo da obediência, Deus erramos, e daí surgiu o pecado, a ofensa. Deus se sente ofendido nas nossas práticas, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações. Então quando Cristo veio, Ele tirou essa ofensa, tirou. Agora não somos mais inimigos de Deus, porque quando você ofende alguém, a senhora ofende alguém, tu se torna inimigo daquela pessoa. E precisa alguém para apaziguar, para que se torne de volta amigo. É o que Jesus fez. Porque quando Cristo estava com seus braços abertos na cruz, Ele pegou a mão da humanidade, pegou a mão do Pai e uniu ali nele. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então o alvo que tínhamos para acertar, nós erramos e pecamos, que era o alvo da obediência. Mesmo assim, por um ato de misericórdia, por um ato de amor de Deus, Ele nos alcançou e acertou a nós com sua misericórdia, com seu amor. E agora, Ele não errou, Ele não erra, porque o nosso Deus não erra. Mas você que está me ouvindo aí, seja crente ou não, seja afastado do reino de Deus ou não, precisa deixar-se ser alcançado pela misericórdia e pelo amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixe-se ser alcançado. Eu estou me arrepiando todo aqui, gente.
Eu estou sentindo a presença de Deus, parece que eu sou aquele mesmo menino com 8, 9 anos quando aceitei a fé. A mesma coisa. Estou sentindo a mesma presença da minha adolescência quando o Espírito Santo caía sobre a igreja e cai ainda hoje. Mesma coisa. Eu estou sentindo aqui nessa noite, aqui nesta casa de Deus, sendo revestido por uma capa do amor de Deus. Nós somos alvos do amor de Deus. Tu fostes alvo do amor de Deus. Deixe-se ser alcançado por esse amor. Deixa Deus te alcançar com a sua misericórdia. Eu peço aos irmãos encarecidamente, repasse essa gravação. Eu sei que pessoas que vão me ouvir, que vão nos ouvir, vão receber, não é estudo, é uma mensagem de salvação. Serão alcançados através da pregação da palavra. Porque tem muita gente, meus irmãos, dentro da igreja e fora dela, que se sente inalcançável pela misericórdia e pelo amor de Deus. Oh meu Deus, a paz do Senhor, irmão Rezende, irmã Priscila Timóteo, Deus abençoe, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ai, irmãos, fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. Segundo subtítulo do segundo tópico, vivificados por sua graça. Primeiro, fomos alcançados pela misericórdia e amor divino. Segundo, fomos vivificados pela sua graça. Porque se faz necessário, eu vou relembrar algo que eu disse aqui quando muitos irmãos não estavam aí na live, que o tema da nossa lição é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos, repetindo, lição 5, do pecado para uma nova vida em Cristo. E os versículos que estamos trabalhando é aos Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. E no início da minha fala, lá no início da introdução, quando eu iniciei a live aqui, às 8h30, às 20 horas e 30 minutos, eu relembrei aos irmãos sobre o significado da palavra liberto. E repito, muitas das vezes nós pensamos que ser liberto é somente ser liberto do poder de Satanás, né? Ser liberto de uma enfermidade, ser liberto de uma cadeia. E na verdade o termo liberto tem tudo a ver com a questão de alguém que está preso. Já parou para pensar? A pessoa que comete um erro gravíssimo, glória a Deus, o irmão Rezende Mário está assistindo dos Estados Unidos. Estamos aí com a América do Norte ligada aqui conosco. Deus abençoe o senhor e sua casa aí, irmão Rezende. Deus abençoe a igreja que o irmão congrega, né? Deus abençoe o seu povo aí, em nome do Senhor Jesus. Também o evangelista Jorge está ligado aqui também, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, quando essa é a comparação que eu estou lembrando dos irmãos de libertação, ser liberto. Quando alguém está na cadeia, né? Muita gente jura inocência. A maioria fala que não fez nada, que é inocente, quer se auto-justificar. Mas qual o desejo de todos que estão presos numa cadeia, seja numa penitenciária, seja numa cadeia comum, não importa, estão presos, é ser liberto, sair dali. Só que isso também aconteceu e acontece no mundo espiritual. Nós cometemos delitos e a nossa condenação não é uma condenação de 20 anos, é uma condenação eterna. Não é uma condenação até a morte, né? Tem pessoas que existe, como nos Estados Unidos, tem estados dos Estados Unidos, né? O nosso irmão está aqui, pode falar melhor do que nós, e outros países do mundo também, que tem um julgamento de condenação à morte, né? Tem lugares que tem condenação perpétua, ou seja, até a morte também, e tem lugares que condenam uma quantidade de anos, de vários anos. Só que o pecado é um delito que condena para sempre. Para sempre. Não tem como mais. Não teria condição alguma de nós, seres humanos, sermos libertos da condenação eterna por praticar ofensas e pecados contra Deus. Se não fosse a infinita misericórdia, infinita graça, o favor imerecido, Deus nos tem como alvo para nos alcançar com a sua misericórdia, com o seu amor, que não tem explicação na terra para se falar, não teríamos. Por isso que, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo Paulo enfatiza que o amor de Deus
nos alcançou, versículo 5, parte A, de aos Efésios capítulo 2, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, ou seja, estávamos mortos espiritualmente. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. É com Cristo que fomos vivificados. Essa frase quer dizer, conforme João 3,3, que nascemos de novo. Não estamos mais mortos por Cristo, pois Cristo nos deu vida outra vez. Vivificado é dar vida outra vez. Ressurreição espiritual, eu quero colocar essa palavra, ressurreição espiritual. Fomos vivificados sem mérito algum. Eu quero entrar nisso aqui, calma lá. Tudo foi efetivado por meio de sua graça, o favor imerecido de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vou até beber um pouco de água. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Se deixar, agora vai apertar. Se deixar nós seres humanos escolher Deus, ir atrás de Deus, procurar Deus, a humanidade, o pecado foi tão grave, a Bíblia diz que, Antigo e Novo Testamento fala, que o que faz separação entre Deus e os homens e a humanidade é o pecado. O que faz separação entre Deus e a humanidade é o pecado. A humanidade estava tão separada de Deus que o homem não teria nenhuma condição, o ser humano, de vir até Deus. De tão alienado que o ser humano estava. De tão distante que o ser humano estava. Não havia condições de nós irmos até Deus. Precisou Deus vir primeiro até nós. Quem é das antigas aí que nem eu, já estou ficando cabelo branco aqui, ó. Lembra de Osés de Paulo, aquele hino, um passo só. Mas primeiro quem deu o primeiro passo foi Deus. A Bíblia diz no Antigo Testamento que até o prazer de adorar é Deus que dá. Se Deus não te der o prazer de adorar, não adora não. Não adora. Vejam bem, no Novo Testamento Jesus faz duas chamadas, e muito sério, isso para a doutrina da libertação. Alguém fala aí, eu tenho ouvido dizer há uns 20 anos, uma história assim, ó irmãos, a teologia da libertação. Teologia da libertação? Aí alguém diz assim, olha, fulano e fulana tem o ministério da libertação. Ministério da libertação? Aonde? Bem, quem tem ministério da libertação é Cristo e a igreja. Deixa eu falar. As pessoas, os crentes podem ter dons espirituais, mas ministério da libertação só Jesus tem. E outra, por isso que eu falei no início, quando se fala libertação, já pensa na questão de expulsar demônio e curar a enfermidade. Eu não estou falando isso aqui. A prioridade do ministério de Cristo e da igreja de libertação é salvação de almas, perdão de pecados, alcançar pecadores. Então, Jesus faz duas chamadas. A primeira, vinde, né? Vinde após mim. Jesus fala, ele fala para ir até ele, porque ele é manso e humilde de coração, e acharemos descanso. Mas em outro texto ele também diz, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. E aí? Como é que vai ser? Ninguém, disse Jesus, vem a mim se o Pai não enviar. Então, meus irmãos, o primeiro passo para salvar a humanidade é Deus. Porque até o prazer de adorar, se Deus deixar o senhor e a senhora, você não vai adorar. Se Deus deixar, se o Espírito Santo não te motivar, não te tocar, se a graça de Deus não te alcançar, porque o ser humano por si só não tem nenhuma condição, por si só, mortos em delitos e pecados, não tem condições de ir até Deus. E também nem pode, porque o pecado não pode ter contato com Deus, faz separação. Então o que Deus precisa fazer primeiro? Antes de trazer o homem ou a mulher, a humanidade a ele precisa libertar primeiro. Porque ninguém que está na prática do pecado constante, ninguém que está impuro, pode se chegar até Deus. Precisa primeiro ser purificado para chegar até Deus. Irmão, tem gente que está achando que Deus é balaio de gato. Tem gente que está achando que Deus brinca. De vez em quando a gente vê muitas coisas acontecendo no mundo, de uma forma geral, e também
no meio da igreja, de pecados, delitos, ofensas contra Deus, contra o próximo, e a gente está achando que tudo está tranquilo. É verdade, irmã Rosane. Quando Jesus disse o meu fardo é leve, é porque ele tira o fardo pesado do pecador. Porque nós chegamos para Jesus, bem lembrado, irmã Rosane, esposa do pastor Milton. Quando nós chegamos até Deus, nós chegamos com fardo, com peso de pecado muito grande. Ele troca conosco e nos ajuda a carregar ainda. Por isso que o nosso fardo fica leve. Já pensou? Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Então, meus irmãos, nós temos que lembrar dessas coisas. Nós temos que lembrar dessas coisas. Nós fomos vivificados pela graça. Não teríamos nenhuma condição. Não teríamos nenhuma condição de nos chegar até Deus por nós mesmos. Pode qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer teólogo querer ensinar outra coisa, mas não temos condições de nos aproximar de Deus se primeiro Ele não se aproximar de nós. Se Ele não enviasse Seu Filho para morrer em nosso lugar, ter um sacrifício vicário, que significa substitutivo, nos substituir no Calvário, não teríamos condições nenhuma de nos aproximar dEle. É Ele que primeiro teve que se aproximar de nós. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Ainda nas nossas práticas de ofensas e pecados, Ele nos amou primeiro. Nos vivificou ainda quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aleluia. Terceiro subtítulo, segundo tópico: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Capítulo 2 de Efésios, versículo 6. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. 1 Coríntios 15, versículos 3 a 8, 1 Coríntios 15, versículos 20 a 25. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Isso é graça. Nós vamos ver aqui na sequência continuamente dessa lição. Então, fomos exaltados sim, mas por graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Por isso que nós não podemos nos vangloriar por nada. Paulo diz que se ele se exaltava, era na cruz de Cristo. Se ele se vangloriava, era na cruz de Cristo. Nós não somos grande coisa nenhuma, grande é o Senhor, né? Quem é grande é Jesus. Por isso que de vez em quando a gente vê alguém falando assim: olha, aquele pastor, aquele pregador, aquele irmão, aquela irmã tem renome. Renome é um nome sobre outro nome. E Filipenses capítulo 2 disse Paulo, a igreja de Filipos aos Filipenses, disse o apóstolo Paulo que Jesus é o nome, está sobre todos os nomes. O único que tem renome é Ele. Nós não somos coisa nenhuma, somos grão de areia, irmão. Nós não temos que nos exaltar por outra coisa a não ser pela graça de Deus, pelo favor que nós não merecíamos. Nós fomos ressuscitados com Ele. Quando Cristo ressurgiu de entre os mortos, para nunca mais morrer, por isso que a Bíblia chama Ele de a primícia, o primeiro, a primícia dos que dormem, ou seja, é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E nós aceitamos Seu sacrifício e cremos na Sua palavra. Quando estávamos em ofensa e pecados, na mesma coisa, da mesma forma que Ele ressurgiu de entre os mortos para nunca mais morrer, nós devemos também ser ressuscitados com Ele. Essa é a nossa exaltação. E a Bíblia diz que agora Ele nos colocou assentados. Olha só, o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem pregar as colocações. Ele não falou ninguém está de pé não, gente. Tanto é que ele explicou: quem está em pé, olhe para que não caia. É melhor estar sentado em Cristo. Oh, glória a Deus. Nos fez assentar nos lugares celestiais. Por isso que por que assentar-se em lugares celestiais? Tranquilo. Fomos colocados em um lugar de descanso em Cristo. Cristo é o nosso sábado. Nós descansamos nele. Por isso que nele achamos descanso. Aleluia, glória a Deus.
O bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Santo é o Senhor dos exércitos. Ó Deus maravilhoso, ó Deus bondoso. Vamos fazer uma oração de agradecimento? Eu não tenho como não me curvar diante disso. Não tenho como. Eu não tenho como continuar sem primeiro fazer uma oração de agradecimento. Aí na sua casa agora, dê a mão quem está perto de você. Os seus entes queridos você pode dar a mão. Depois você lava a sua mão com o gel que você quiser. Mas aí na sua casa, você não pode dar a mão? Fique próximo aí. Fique próximo do outro. E vamos orar agradecendo. Vamos orar agradecendo a Deus pela exaltação que Ele nos deu em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos alcançado com a sua misericórdia, por ter nos alcançado com o seu favor imerecido. Na verdade, Senhor, merecemos a condenação eterna por nossas ofensas e delitos contra Ti. Mas nós queremos te ser gratos e nos curvamos diante de Ti. Nós te somos agradecidos, porque agora o Senhor nos colocou assentados em lugares celestiais em Teu Filho Jesus. E na verdade, Pai eterno, o vocabulário da terra não tem palavras para agradecer, mas nós só queremos falar obrigado. É nossa simples gratidão. Mas nos ajuda, Senhor, a viver uma vida prática de agradecimento. Em o nome de Jesus. Tem que agradecer, tem que agradecer. Sempre sejamos gratos pela exaltação que Ele nos concedeu. Meus queridos, vamos avançando para o terceiro tópico. A salvação não vem das obras. A salvação não vem das obras. Glória a Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 até o 10, vamos ler, por favor, aos Efésios capítulo 2, continue com a sua Bíblia aberta. Quem não está com a sua Bíblia aberta, abra a Bíblia, por favor. Aos Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Mais uma vez, a colocação da palavra andastes, ou andar, pés, caminhar. Então, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, é pela graça. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Eu quero fazer uma colocação aqui para os irmãos e com os irmãos. Nós temos que lembrar de que nós não praticamos boas obras para ser salvos, para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. É bem diferente. Então, alguém pode dizer assim: pastor, existem pessoas, existem sociedades, existem ONGs que praticam boas obras para o próximo. Ok, sim, mas elas estão procurando algum mérito. A maioria delas, não posso aqui generalizar e dizer que são todas, mas a maioria está procurando algum mérito, algum aplauso, né? Está procurando alguma apresentação de si. Mas quando serve a serva de Deus, pratica alguma boa obra, seja espiritual ou seja de um âmbito social para o próximo. Quem é o seu próximo? Aquele que está próximo, aquele que depende de você é o seu próximo. Aquele que precisa do Senhor e da Senhora é seu próximo, não importa quem seja. Em prioridade, seu inimigo. Né? Aquele que se diz seu inimigo. Aquele que fala, Jesus disse, aquele que fala mal de nós temos que falar bem dele. Jesus disse, bendizei os que vos maldizem. Irmão, vamos ser certo. A maioria de nós não praticamos o que Jesus mandou. Nós gostamos de pregar o que Ele mandou. Nós gostamos de pregar sobre os milagres, que foram 38 e 39 registrados na Bíblia. Foram muito milhares, foram muito mais. Não se teria livro conforme de João capítulo 20 e João capítulo 21, o Evangelho de João capítulo 20 e capítulo 21 diz que se fossem escritos os milagres de Jesus, não teriam lugar no mundo para caber os livros. Mas o que está registrado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são mais ou menos 38 a 39, ou 39. E ele disse, o que está registrado já é o suficiente para provar que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas observe que se nós formos observar que as práticas que nós fazemos,
as boas obras que nós fazemos, nós não fazemos para ser salvo, é porque nós somos. Então, quando alguém faz alguma coisa para se mostrar, não está dentro do âmbito bíblico. Por isso que há um ditado, não está na Bíblia, mas há um ditado, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E também se diz, um provérbio, o que eu faço não preciso tocar trombeta. Então, agora sim, biblicamente, Jesus disse que eu devo bendizer os que nos maldizem. Nós não praticamos essas coisas. Nós falamos mal de quem fala mal da gente. É para falar bem. É para profetizar bênção, salvação, libertação para ele, para ela. Mas nós não fazemos, né? Então, nós precisamos rever os conceitos. Precisamos rever. Então, graça como meio de salvação, que é o primeiro subtítulo aqui do terceiro tópico, a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Isso é a libertação. A verdadeira teologia da libertação é essa: ser liberto da morte espiritual, a morte eterna, ser liberto da escravidão do pecado e ser liberto da ira vindoura. Nós já falamos aqui que nós, quando pecamos, nós morremos espiritualmente. Desde lá no Éden, quando Adão pecou, ele morreu naquele dia. Deus disse para ele: no dia em que comer do fruto, vocês vão morrer. No dia. No dia eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Assim é o ser humano que pratica o pecado, que vive na prática do pecado, que vive ofendendo a Deus com as suas práticas errôneas, com as suas atitudes erradas. Então, essa pessoa automaticamente, ela está morta espiritualmente. E quando Jesus veio, ele veio para libertar, isso é o termo salvação, veio para libertar a pessoa da morte. Lembra quando Jesus ressuscitou alguns mortos? Jesus tirou aqueles mortos do mundo dos mortos, trouxe de volta o espírito e a alma para o mesmo corpo. Lázaro, quantos dias Lázaro estava? 4 dias. 4 dias. Interessante que existia uma crença entre os judeus, que eles acreditavam, era uma crença entre eles, não é bíblica, mas era uma crença entre eles, que até o 3º dia a pessoa poderia voltar à vida. Então o que Jesus fez com Lázaro? Deixou dar 4 dias. Foi de propósito. Foi de propósito. Ele poderia ter ido na hora que ele foi chamado, porque não era tão longe assim, e ter curado Lázaro. Rápido. Mas o poder de Deus deveria se manifestar de forma maior. Porque no 4º dia já está dando bicho, já está apodrecendo a carne. Então vejam bem que ele tinha que libertar da morte. Só que também tem a libertação da escravidão do pecado. Porque no mundo espiritual era assim. É como se nós éramos escravos e tínhamos como algoz Satanás, e os nossos açoites, recebemos açoites, e as nossas algemas e prisões era o pecado. Estávamos no mercado de escravos, à venda, espiritualmente falando, e o Senhor que dominava sobre nós, que era o nosso dono, era Satanás, era o diabo, que tinha domínio sobre nós. Jesus chega nesse mercado de escravos, com o seu sacrifício na cruz e com o preço de sangue. O seu sangue foi a moeda de compra. Eu estava como escravo do pecado. Então Jesus foi e me comprou e tirou as algemas do pecado. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Satanás, que era o meu algoz, foi arrancado. E Jesus agora que é o nosso Senhor, não é mais o diabo, é Jesus. As minhas algemas não são mais o pecado. Eu sou um escravo, sim, livre. Eu sou um servo livre. Nós somos servos livres. Fomos libertos também da escravidão do pecado e fomos libertos da ira vindoura. Já pensou? A ira vindoura é o juízo final. Nós somos libertos de ser julgados e condenados na eternidade para sempre. A paz do Senhor para Maria das Dores. Saudades também, minha irmã. Glória a Deus, só estamos podendo nos ver por aqui, né? Mas se Deus assim permitir, vai terminar tudo isso. Glória a Deus. Se não nos encontrarmos aqui, depois dessa tal de pandemia, nos veremos na eternidade, no arrebatamento da igreja. Oh, glória a Deus.
que é o nosso maior desejo. Então, ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, versículo 7, que foi tema das primeiras lições desse trimestre. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Esta é a verdadeira teologia da prosperidade. Esta é a verdadeira teologia também da libertação. Quer ser próspero? Quer ser próspero? Quer ser liberto? A verdadeira teologia da prosperidade e da libertação é ser salvo, ter o seu nome no livro da vida, ter os seus pecados perdoados, não ter mais o diabo te dominando, agora quem te domina é o Espírito Santo, saber que estás livres e que nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, dominado pelo Espírito Santo. Então, agora nós somos restituídos à nossa comunhão com Deus. Não somos mais inimigos, porque antes éramos inimigos dele, porque ofendíamos ele com os nossos pecados. Agora somos amigos de Deus. Por isso que Jesus disse para os discípulos, capítulo 17 do Evangelho de João: não vos chamamos mais de servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas vos chamamos de amigos. O Senhor quer nos chamar de amigos, se não ofendemos mais ele com práticas de pecados, porque fomos alcançados por meio da salvação, fomos libertos da morte espiritual, fomos libertos da escravidão do pecado e fomos libertos da ira vindoura. A palavra graça, que todos nós já sabemos, é a tradução do termo grego charis ou charis, que significa favor imerecido, não merecemos. Romanos 3,24. Ela mostra a palavra graça, o favor imerecido, que é a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Eu já explicitei isso aos irmãos. É por meio da graça, desse favor imerecido, que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado Evangelho. É aquilo que eu falei. Se Deus não ativar o nosso livre-arbítrio de escolha para escolher o seu chamado para a salvação, para recebermos a eleição, a regeneração, a adoção de filhos, para recebermos a predestinação que está predestinada àqueles que aceitaram a Cristo serão salvos, é pelo poder da graça de Deus. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos de salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Deus não vai obrigar ninguém, Deus não vai arrastar ninguém. Não existe essa história de graça irresistível. E Deus obriga. Não existe essa história de Deus falar ao seu coração e te obrigar a aceitar o chamado da salvação. Não existe essa história. Hein? Quantas pessoas que resistem à graça de Deus? Não quer. É uma escolha. Mas Deus continua batendo ao coração. Deus continua te amando. Pensou isso, irmãos? Deus fazendo de tudo para atrair o pecador para si, para Ele. Fazendo de tudo para chamar o pecador. É como Deus: venha, volte para trás, retorne, converta-se. Um aviso. E aquela pessoa indo como se tivesse com uma venda nos olhos, indo a passos largos para o inferno. É o que está em 2 Coríntios 4,4. Porque o Deus desse século está em D minúsculo, Satanás, o diabo, perturbador. O Deus desse século, 2 Coríntios 4,4, cegou os entendimentos dos incrédulos, daqueles que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Já pensou? Eles estão com a venda nos olhos e com os ouvidos tapados. Sabe o que é a graça de Deus? A humanidade, nós estávamos, e muitos estão ainda, bilhões estão, com venda nos olhos e com os ouvidos tapados. Não estão ouvindo, oh meu Deus, senti a glória de Deus aqui agora. Estão com os ouvidos tapados e estão com os olhos tapados. Eles não sabem para onde estão indo. Oh meu Deus. E mesmo que alguém chame, eles não ouvem. Então o que é a graça de Deus, pastor? É alguém vir no ombro e bater: ei, você não está ouvindo, está vendo, mas olha para trás. É o que eu e você devemos fazer. É o que nós devemos fazer.
Nós devemos cumprir isso. Nós devemos chegar nas pessoas espiritualmente. Ei, você não está vendo, você não está ouvindo, mas olha, o caminho que você está indo é abismo eterno, é um abismo eterno, não tem jeito, olhe para trás, volta para a cruz, retorne, converta-se. A graça de Deus faz isso, porque humanamente falando, o ser humano não ouviria e nem veria. Então, o chamado à salvação pela graça e pela pregação do Evangelho faz com que a pessoa acorde e desperte, veja, está na beirada do abismo. É como se as vendas caíssem dos olhos e como se os tampões dos ouvidos caíssem, e elas vão ouvir o chamado do Senhor dizendo: venha a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E quando elas olham para a cruz, cumpre-se o que está escrito, porque está escrito que quando o Filho do Homem fosse levantado sobre a terra, atrairia os homens a ele, ou seja, seria um hino espiritual. E quando olha para a cruz, para o sacrifício, as pessoas saem da beirada do abismo, convertem-se, e aí vem a palavra conversão, são convencidos pelo chamado do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho que a igreja prega, e pela graça de Deus envolvendo. E elas retornam, saem do abismo e vêm para a cruz. Por isso que está escrito aos Hebreus, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. A graça produz a fé. Vou repetir. O ouvir a palavra de Deus, pela graça, o Evangelho, o chamamento, o toque do Espírito, uma linguagem simbólica nos ombros, porque, repito, a humanidade estava com venda nos olhos, os ouvidos com tampões. Nunca ouviria e nunca veria para onde estava indo. Mas eu quero dizer aos irmãos que cabe a mim e a você fazer esse chamado. Está nas nossas mãos essa responsabilidade. Último subtítulo do terceiro tópico: obras como evidências de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira que ele usa é a expressão: isso não vem de vós. Versículo 8 do capítulo 2 que estamos aprendendo de aos Efésios. Trata da salvação pela graça que provém de Deus, não vem de nós. Não vem de vós nem de nós. Então, lembrando, só ratificando, relembrando os irmãos. Já pensou? Que o chamado à salvação, a graça de Deus, não vem da gente, é Ele. Segundo, ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica que não se trata de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal, esforço próprio. Não tem condições. Por isso que está escrito em Isaías, no profeta Isaías, que as nossas obras são como trapo de imundícia para Deus. As nossas obras, tudo que você pratica de bonzinho, para Deus é como trapo de imundícia. Por isso, irmãos, que pode ter pessoas que podem ser boazinhas, legais, pessoas que podem ajudar o próximo, mas se não for salvo em Cristo, é como se fosse para Deus trapo de imundícia, coisa imunda, coisa abominável, coisa nojenta. Para ele não tem valor nenhum para a salvação. Pode ter um valor social, pode ter um valor para fotografia, pode ter um valor para o Facebook, para a internet, para a TV, para se autopromover, mas para Deus não tem valor nenhum. Por isso que nós salvos, nós praticamos boas obras, não é para sermos, é porque somos salvos. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras sua, ou seja, de Cristo, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu, agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram, 2 Coríntios 5,17. Por isso, se antes o apóstolo Paulo usou a metáfora do andar, que é a comparação do andar dos pés, numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, capítulo 2 aos Efésios, versículos 2 e 3, agora por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar, fazendo boas obras, não como meio para ser salvos, mas como a evidência da salvação, capítulo 2 de aos Efésios, versículo 10, a parte C e última do versículo do contexto que aprendemos aqui hoje. Então, meus irmãos, nós hoje temos que praticar boas obras, nós temos que obedecer a palavra de Deus, fugir da aparência do mal, viver em constante santidade, não é para sermos, é porque somos.
Então, aí vem a pergunta do Espírito Santo. Como que estão os teus pés espirituais? Como que estão os meus pés espirituais? Como que eu estou andando nesse mundo tenebroso? O mundo em trevas. Por isso que a Bíblia diz, Salmo de número 119, a estrofe 105 daquele cântico de Israel, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, eu tenho que ter para iluminar os meus pés, meus passos, e aí nós vamos aprender, bem no finalzinho desse trimestre, sobre as armaduras de Deus. Paulo diz aos Efésios capítulo 6, que eu tenho que ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Como que está sendo os seus pés? Por isso que todas as vezes que nós andamos espiritualmente, as nossas práticas, as nossas atitudes, a nossa forma de agir, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações devem ser pautadas diametralmente pelo poder da graça de Deus dado pelo Espírito Santo. E por último, a conclusão diz assim: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras e que glorificam a Deus nosso Pai, conforme Mateus 5,16. Meus irmãos, nós estamos muito felizes. Eu estou particularmente muito feliz de estar aqui com os irmãos, mais nessa terça-feira. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui na próxima terça-feira, no mesmo horário, a partir das 20h30, com a lição de número 6. E aí sim já vamos estar na metade do trimestre, em o nome do Senhor Jesus, que tem por título a Carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos aprendendo esse trimestre muito importante. Eu quero também ratificar, lembrando os irmãos, que na quinta-feira, amanhã, depois de amanhã, quinta-feira, estaremos aqui também com a live do culto da vitória, amém? A partir também do mesmo horário, às 20h30, conforme tem sido anunciado. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Os irmãos, pode ter certeza, nessa oração agora nós vamos estar orando por todos os irmãos que participaram aqui comentando, até mesmo os que não comentaram, nós vamos estar orando para que Deus continue te abençoando. E nós profetizamos sobre a sua casa, sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus, sobre todos aqueles que o Senhor, que a senhora, que você tem acesso, que o irmão e a irmã possa estar levando uma vida prática, constante da palavra de Deus, para que possa pregar com a sua própria vida. Então, lembrando os irmãos que hoje nós aprendemos a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, os irmãos e as irmãs nunca esqueçam que Deus te libertou, Jesus te libertou, o Espírito Santo te liberta constantemente. Nós somos livres para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, em nome do Senhor Jesus, para que Deus continue te abençoando. Deus, nós queremos mais uma vez te louvar pela vida dos teus filhos e das tuas filhas, que comentaram, participaram, meu Deus, até mesmo aqueles que não participaram, que a tua graça seja estendida a todos, também aqueles que verão, Senhor, esta gravação desta live futuramente, que o teu Espírito Santo possa falar mais profundamente em cada coração. Deus, continua abençoando a casa dos teus filhos, das tuas filhas. Senhor, repreenda todo tipo de enfermidade, tome cada família em tuas mãos. O nosso irmão, Senhor Rezende, lá dos Estados Unidos, pai do nosso irmão Rezende, do pastor Rezende também, abençoe de uma forma poderosa os irmãos da França, os irmãos do Brasil, os irmãos da Irlanda, as nossas igrejas, Senhor, Templo da Glória, espalhada aqui na Europa e também no Brasil e na África. O Senhor possa estender tuas mãos, abençoe o nosso bispo Primaz, sua família, toda a sua casa, toda a diretoria desse ministério, das nossas congregações. Todos os membros e congregados sejam alcançados por sua misericórdia e por sua graça. É o que nós pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos.